Hoje nós vamos falar sobre o nosso Código Penal, vamos abordar os crimes contra a honra, com previsão no artigo 138, vamos começar pelo crime de calúnia. Antes de eu explicar para vocês, falar sobre o crime de calúnia, vamos entender o conceito penal em relação à honra. Temos a honra subjetiva e a honra objetiva. A honra subjetiva é um conceito, é refletiva ao sentimento pessoal, ou seja, é o que o agente pensa dele mesmo. E a honra objetiva é o quê? É a reputação desse indivíduo, né? A sua reputação perante a sociedade. Agora vamos lá. Artigo 138 do Código Penal, que fala sobre o crime de calúnia. Ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Lembrando que os crimes contra a honra, eu tenho calúnia, difamação e injúria. Mas sempre que eu imputar um crime a alguém, eu estou diante do crime de calúnia, tá? E qual é a pena para o crime de calúnia? É detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Lembrando que na pena de detenção eu tenho dois tipos de regime, na verdade. Eu tenho o regime semiaberto e o regime aberto. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propaga ou divulga, ou seja, aquelas famosas fake news, ou seja, se uma das suas fake news for uma ação, que você está acusando alguém de um crime, você pode responder por calúnia, tá? Porque, incorre na mesma pena quem, sabendo falsa a imputação, a propaga ou a divulga, ou seja, você está de acordo, você está conivente com aquele fato, mesmo sabendo que ele é o quê? É mentira, é falso. E o parágrafo 2º do artigo 138 diz o quê? Que é punível a calúnia contra quem? Contra os mortos. Então, a pessoa já morreu, e você imputar um crime a essa pessoa, você vai responder por calúnia. Detalhe muito importante: para que se configure o crime de calúnia, é necessário que seja exposto publicamente um fato criminoso, ou seja, divulgar na internet o nome e foto de um indivíduo como autor de um homicídio ou estupro, ou até mesmo um crime de furto, sem ter provas necessárias. Então, sempre que você imputar um crime a alguém sem ter provas necessárias, você pode responder por calúnia, beleza? E dando sequência aqui, temos no crime de calúnia a exceção da verdade. Diego, o que é a exceção da verdade? Fica calmo. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, ou seja, tem uma exceção aqui. Eu tenho 3 incisos, tá? Admite-se a prova da verdade. O que é a prova da verdade? Ação que permite ao acusado por crime de calúnia ou difamação provar o fato atribuído à pessoa que se julga ofendida. Ou seja, você atribuiu um fato de um furto a uma pessoa e aquela pessoa ela se sente ofendida, mas você tem provas de que realmente foi ela que cometeu aquele crime de furto. Então, será admitido o quê? A prova da verdade, ou seja, você provar que realmente foi aquela pessoa que cometeu aquele delito, aquele crime de furto. Mas eu tenho uma exceção, ou seja, quando não será possível, a prova da verdade. Inciso 1º, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, ou seja, crime de ação privada é onde quem vai promover, aquela ação ali é a vítima, ou o seu representante legal quando a vítima for menor ou incapaz, Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido ele não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, ele não foi condenado por uma sentença que não cabe recurso, ele ainda pode recorrer. Por que não é admitido, a exceção da verdade nesse caso? Porque pode ocorrer a extinção da punibilidade por perdão do ofendido, ou a renúncia ao direito de queixa ou decadência, ou ainda o que? A decadência é esgotado o prazo para propor a ação penal. Então, nesse caso, não será admitida a exceção da verdade. Inciso 2º, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1, do artigo 141, no inciso 1º do artigo 141. Quem eu tenho lá no artigo 141? Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro? Contra o presidente da República, porque existe o quê? Existe um procedimento próprio para julgar o presidente da República. E chefe de governo estrangeiro, eles possuem imunidade penal. Inciso 3º. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido
por sentença irrecorrível. Ou seja, não existe a possibilidade de alegar a exceção da verdade, porque o ofendido ele já foi absolvido por uma sentença irrecorrível, ou seja, não cabe mais recurso, ele já foi absolvido. Logo, não há que se falar em você provar que ele cometeu determinada conduta criminosa se ele foi absolvido. E no próximo vídeo nós vamos abordar sobre difamação, artigo 139 do nosso Código Penal.